Mateus, capítulo 5, versículo 38 até 42. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. O Senhor Jesus nos ensina o valor da humildade. Existe um louvor conhecido que na sua letra tem um trecho que diz assim: há um lugar que onde se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Porque às vezes as pessoas pensam que estão construindo a sua casa sobre a rocha, mas não estão. Porque elas pensam que estão ganhando, vencendo, mas o que isso tem custado? Será que essa pessoa está ganhando em cima de autoritarismo? Em cima de soberba? Injustiça? Pisando nos outros? Pisando nos filhos? Pisando nos vizinhos, nas pessoas que a cercam? Que cercam essas pessoas? Será que essa vitória que elas acham que estão tendo é uma vitória em que elas ajudam as outras pessoas, elas estendem as mãos para ajudar? Ou será que essa noção que elas têm de vitória, que elas estão ganhando, que elas estão fazendo o melhor, será que isso está custando para quem está ao lado dela um preço muito alto de sacrifício para os outros? Porque edificar a casa sobre a rocha realmente, para que essa casa não seja abalada, entre outras coisas, exige o seguinte, esse princípio aqui. Se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Não é dizer que a pessoa vai ficar aceitando todo tipo de injustiça e que vai ficar se expondo ao mal para sofrer de propósito. Não é isso que está dizendo o texto. O texto está falando e quando ele fala também, se alguém forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. O texto está falando de a gente fazer mais do que foi pedido, de a gente fazer com excelência, com boa vontade, além do que foi pedido para nós. De a gente ir além. Se eu tenho algo para fazer, eu vou fazer com boa vontade, com dedicação, com excelência, eu vou além do que me pediram. Vai ter dia que não vai dar para fazer, vai ter o cansaço, vai ter algum impedimento, pode acontecer. Mas enquanto der para fazer, fazer o melhor, fazer com mais eficiência, dar o melhor, porque a gente faz como ao Senhor e não aos homens. Tudo o que fazemos, nós prestamos conta a Deus. Nós estamos fazendo tudo para Deus. A mordomia é de Deus. E quando que fala sobre tribunal, sobre alguém que quer tirar a túnica e a gente também deixar a capa, não quer dizer que a gente não possa clamar por justiça, porque em outros textos, como na parábola do juiz iníquo, o Senhor ele fala sobre uma mulher que clamava por justiça e foi ouvida. Então a gente pode querer as coisas direitas
e com justiça, porém, existem casos em que não vale a pena. Em Provérbios também vai dizer sobre isso, sobre se está a caminho do tribunal, pensa melhor, vê se não tem um jeito de reconciliar, ou de uma outra questão que tenha, uma contenda, qualquer coisa, em tudo que puder manter a paz, ter paz com todos, é preciso ter essa diligência em manter a paz com todos, na medida do possível, manter a paz com todos. Então, é deixar as questões de lado. Por exemplo, se é na família, nós temos a nossa família e pessoas precisam ser salvas. Pessoas que estão vivendo no engano ainda. E como elas vão encontrar a verdade se nós falamos, mas elas não querem ouvir? Elas vão encontrar a verdade através das nossas atitudes. Assim, a gente dando um passo atrás, a gente abrindo mão de ter razão, a gente tendo um amor abnegado, a gente fazendo assim, ela fez isso comigo, mas eu abro mão de ter razão em relação a tudo isso, porque o que o Senhor Jesus tem preparado para nós é tão maior do que isso, é tão superior a todas essas questões terrenas. E o que importa agora, enquanto nós estamos a caminho da cidade celestial, enquanto nós estamos a caminho da Nova Jerusalém, o que importa não é quem tem razão ou deixa de ter razão. O que importa é o que nós podemos fazer para melhor servir. E se nós estamos cheios de questionamentos, porque a pessoa fez isso de errado e ela ainda está fazendo de errado e ela não para de errar. Amém. A Bíblia diz que quem está forte na fé ajude quem está fraco. Quem tem mais para dar, que dê. E se a pessoa fez algum mal, pague o mal com o bem. Porque a única maneira de apagar o mal é com a força do bem. Como que eu vou afastar as trevas? Eu vou espancar as trevas? Sai, trevas! Não, eu vou acender a luz. Assim é o mal. O mal são trevas. Quando eu acendo a luz do bem, que é apagando aquele mal, ou apagando aquele mal com a atitude boa que a Bíblia me recomenda, eu estou acendendo a luz. E eu não faço isso querendo ganhar, querendo competir, querendo achar que eu tenho razão. Não. A luz, quando ela serve, quando a gente acende uma lâmpada, ela clareia tudo em silêncio. Nós não precisamos fazer barulho, nós não precisamos fazer alarde, nós só precisamos estar em espírito de oração e fazendo a nossa parte, que o Senhor nos confiou, que através do nosso bom senso nós vamos entender o que o meu próximo está precisando, que eu posso melhor servir, sem me atrapalhar, sem pegar carga desnecessária, mas que é para eu servir em determinada situação, porque eu sinto que ali, eu penso que ali, eu entendo que ali existe um compromisso de um dever cristão para que eu sirva naquela situação. Eu ouço aqui no meu coração um chamado do Senhor, me dizendo, olha, essa pessoa aqui eu te confiei. Essa situação aqui eu te confiei. Ser fiel no muito, para que eu possa te confiar mais coisas. Porque quem é fiel
seja fiel no pouco, aliás, para que eu possa te confiar mais coisas, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Mas quem não adora nas pequenas circunstâncias ao Senhor, quem não é fiel nas pequenas coisas, como será fiel nas grandes coisas? O Senhor, Ele quer confiar a nós o serviço. Ele pega a gente como um vaso, Ele molda esse vaso. A gente vai lá com humildade, igual está ensinando aqui nesse texto. Um texto de não resistir, no sentido de não fique magoada porque fizeram alguma coisa muito injusta, fizeram alguma coisa que magoou muito. Não guarda essa mágoa, vai fazer mal para a saúde. Não fique triste porque o homem mau, que aqui está dizendo, teve atitudes ruins, perniciosas, atitudes que, como se tivesse devastado a alma. Não. Sabe por quê? Porque a gente também erra. Não são só as pessoas que erram, não. E a gente não pode ficar medindo o tamanho do erro, porque a gente erra também. Todo mundo tem o seu momento de erro, o seu momento de fracasso, o seu momento de dor. E às vezes a gente está querendo apontar para aquele erro do outro. Olha como a pessoa erra nisso, nisso, nisso. Mas e a gente? Aqui, eu tô apontando para a pessoa 3 dedos apontados para mim, enquanto eu aponto um para o outro. A gente tá cheio de erro. Não é porque a gente não bebe, não fuma, não faz uma outra coisa que é considerada, que pecado, pelo meio religioso. Não é por isso que a gente deixa de também errar, porque a gente erra de outras maneiras. E falta de perdão é uma delas, falta de humildade, porque a Bíblia aqui ensina pra gente, olha, não faz questão das coisas. A pessoa tá te pedindo uma coisa, ela tá magoada porque você não está deixando para ela. Por exemplo, alguém da família que é muito sensível e queria que você ajudasse com alguma coisa. Aí você fez questão, não, essa pessoa não tá merecendo, eu não vou fazer isso por ela. E aí começa a falta de gentileza, começa aquela rudeza do coração. E isso faz tão mal. Isso faz tão mal, porque a gentileza tira a ansiedade. A gentileza, ela ameniza, ela tira a depressão. O gesto de gentileza da gente para o outro é como um perfume, um bom perfume de Cristo na alma do outro. Traz o óleo da alegria na alma do outro. Então a gente não pode ser aquelas pessoas como se fôssemos espinheiros. Eu tenho razão e essa pessoa está errada, só eu que estou certa. Isso não existe. É disso que esse texto trata. Da gente saber abrir mão, solta, deixa aí o que você não tem que segurar. Porque Deus, Ele está colocando tesouros nas nossas mãos para a gente administrar. A gente já é feliz com o que tem. A gente já é feliz com o que tem. Que sistema é esse desse mundo que coloca na cabeça da pessoa uma ideia de consumismo, que tem que ter mais e tem que ter tal imagem? Não, tem que ter a aparência como a da atriz fulana de tal, de Hollywood. Tem que ter um padrão da roupa que usa, do tênis que usa, da marca que exibe. Um sistema totalmente falido. Quem fica se enchendo desses valores, totalmente desconectados com a realidade do céu, fica totalmente vazio. Vazio. O que significa vaidade? Algo que se esvai, é vazio. Algo que é vazio.
A vaidade é algo vazio, vazio de tudo de Deus. Por isso a vaidade traz tanta tristeza, tanta decepção. Maquiagem não esconde a tristeza. Brilhos, holofotes não escondem a tristeza da alma. Aquilo que a gente compra de muito grandioso para mostrar que a gente tem um padrão de vida muito alto, isso não esconde a tristeza do coração. Na verdade, o ser humano, ele troca muito isso da identidade, o ser e o ter. O que eu sou, o que eu tenho. Eu preciso ser antes de ter. Eu tenho que estar mais preocupada com ser do que com ter. Primeiro eu sou. E o que eu tenho é para a mordomia de Deus. Eu não vou levar nada daqui da terra para lugar nenhum, para o céu, não levo. Vai ser o quanto eu administrei, o pouco, o mais ou menos, o muito, a quantidade que for que Deus me confiar, para o bem de quem está ao meu redor, que o Senhor coloca no meu caminho. Olha a passagem do rico e Lázaro. Lázaro estava na frente da casa do rico e o rico não se importou com ele. E a Bíblia relata que aquele rico, ele não foi para o céu. No entanto, Lázaro foi para o céu. Por quê? Qual foi o motivo? Que durante o período do rico na terra, ele tinha tudo. E Lázaro não tinha nada. E Lázaro depois foi consolado e o rico ficou numa situação difícil. É como se fosse assim, Deus é tão sensível, Ele é todo poderoso, criador de tudo. Mas o que a gente fala, um pensamento, ele já viu, ele já ouviu. Lembra de Nabucodonosor? Quando ele pensou na vaidade dele de ter aquele reino todo aos pés dele, né? Ele no controle dele, só de ele ter pensado naquilo, daquela soberba, naquela vaidade, Deus, ele viu aquele comportamento, aquela atitude mental e aquele comportamento dele parar para se gloriar, e só de Deus ter contemplado aquele coração, naquele estado, Nabucodonosor foi levado para ficar sozinho, como um animal, como um bicho. E na hora que Deus quis voltar a consciência dele, para ele ser colocado de novo no reino, para assumir o posto de novamente fazer o que ele fazia antes, enfim, ele voltar à consciência. Deus fez ele voltar à consciência, para ele reconhecer que quem manda é Deus, quem governa é Deus, e nós precisamos nos submeter. Então essa palavra aqui, a palavra do Senhor, ela está cheia de riquezas. Provérbios vai dizer, lá no livro de Provérbios vai dizer que a sabedoria vale mais do que rubis, vale mais do que qualquer tesouro, porque com a sabedoria que vem do alto, nós conseguimos evitar problemas, conseguimos resolver problemas, conseguimos administrar no pouco. No entanto, tem gente que ganha muito dinheiro e só vive endividado, porque não sabe administrar, não tem sabedoria para administrar. A sabedoria vale mais que qualquer tesouro. Nós precisamos aprender a ter um quebrantamento diante de Jesus, uma dependência total de Jesus. E aí a gente vai entender que esse homem mau aqui, a gente não precisa resistir, não. Porque Deus não deixa que ninguém toque no fio do nosso cabelo. Não deixa. Muitas vezes, as pessoas podem até fazer coisas para nos ferir,
mas nós vamos pagar o mal com o bem, igual aquela serva de Naamã. Naamã levou aquela menina como escrava depois da guerra, mas ela falou: se ele soubesse que eu conheço lá na minha terra um profeta, um homem de Deus que pode fazer um expediente, enfim, para que ele seja curado por Deus. E Naamã vai procurar Eliseu, e Eliseu ali ele dá um comando para Naamã, uma sugestão, uma ordenança, enfim, algo que Naamã poderia seguir, e Naamã seguiu e foi curado. Aquela menina, aquela menina que foi feita de escrava, que foi feita como uma serva, ela poderia ficar muito chateada e falar assim: ah, bem feito, tá repreendido em nome de Jesus. Mas vamos supor se fosse uma pessoa despreparada: ah, bem feito que ele ficou doente, tá repreendido em nome de Jesus. Que ninguém pense isso nunca. Desejar o mal para o outro é como atrair para si mesmo piores coisas que existem, que ninguém deseja o mal para os outros. Mas vamos supor se ela fosse uma pessoa com falta de entendimento e pensasse o mal para aquele homem que a tornou escrava. Ela não teria mudado a história dele, que Deus não teria mudado a história dele através da vida dela. Mas ela teve a oportunidade ali de ficar quieta, mas ela falou o jeito que tinha para ele realmente ser curado. E ele foi curado pela sugestão daquela que ele tinha escravizado. Ela pagou totalmente o mal que ela recebeu dele com o bem. Ela não resistiu ao homem mau, que ele estava sendo mal para ela, no caso. E assim a gente tem hoje pessoas que estão nos ameaçando, nos perseguindo. Tem pessoas que de todo tipo tentando fazer qualquer tipo de maldade, com inveja. A inveja é um mal horrível. A inveja faz muito mal. Se a gente soubesse como a inveja faz mal, a gente já acordaria repreendendo a inveja todo dia. Então tem muito problema que a gente pode enfrentar, mas a gente não precisa ter medo dos homens, porque maior é Deus. E a gente não precisa pagar na mesma moeda o mal. Se te forçarem a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Não tente ganhar pagando na mesma moeda. Não tente revidar. Ah, não fala uma coisa comigo não que eu te falo 10. Vamos ver quem tem mais razão. Vamos ver em quem acreditam mais. Esse tipo de coisa só traz contenda. E Jesus, ele não está se agradando disso. O Espírito Santo, ele não fica nisso, ele não está de acordo com isso. Se a gente fizer esse tipo de coisa, a gente não está dando lugar para Deus, a gente está abrindo brecha para o mal. Então, se tem algum tipo de resistência, se tem algum tipo de tentar questionar, ter razão a todo custo, não, para com isso. Abre mão. Abre mão. Fala assim: olha, realmente eu passei por esse problema, mas eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Eu vou passar por cima disso e vou fazer o meu melhor. Principalmente se for pessoa da família, se for pessoa que Deus confiou para cuidar. Não vale a pena contenda. Não vale a pena fazer questão de coisas materiais. Quanta gente perde tanto. Não vou nem falar o que eu já assisti de perdas significativas devido a querer reter e ter razão a qualquer custo. Faz mal para a saúde. E aqui está dizendo, ó, se alguém quiser te levar ao tribunal e te tirar a túnica,
deixa também com essa pessoa a capa. Nem tudo é para levar, para querer fazer justiça, não. A Bíblia fala, tem hora que você vai procurar ajustar, né, endireitar, mas tem coisa que não vale a pena fazer questão. Abre mão. Saiba perder para ganhar mais, porque é para o reino de Deus. Quando a gente ganha mais para o reino de Deus. Os frutos que a gente colhe é o fruto que a gente está entregando para o reino de Deus. A gente está juntando tesouro no céu e não aqui na terra. Porque aqui nós somos peregrinos, passageiros aqui. Nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo e não estamos a passeio. Isso aqui é coisa séria. Prestaremos conta, já estamos prestando a cada dia. Então lá no passado era olho por olho, dente por dente. Toma lá da cá. Bateu, levou. É na lei. É aqui, ó. É a lei. Aqui Jesus está ensinando misericórdia, humildade, abnegação, gentileza, abrir mão de certas coisas, não fazer questão de certas coisas, não ser egoísta, ser altruísta, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa que tem os olhos voltados para o céu, vivendo com a maior diligência aqui na terra, mas o olhar posto no reino vindouro, na nova Jerusalém, que desce ataviada do céu. O Senhor tem preparado, Ele já preparou tudo para aqueles que o amam. E nós não podemos perder de vista o que Jesus já tem preparado. O noivo já está aprontando a sua noiva. E nesse preparo da noiva, nós somos responsáveis por quem está perto de nós. Adornar a noiva, uma noiva sem mácula, sem ruga, uma noiva bem adornada, bem preparada. Essa noiva, ela está sendo preparada. Essa graça, ela já está superabundando em nós. Agora nós precisamos cuidar dos detalhes. Assim como quem prepara uma festa cuida de todos os detalhes para aquela noiva ficar impecável. A noiva de Cristo precisa cuidar dos detalhes. Como está o coração? Como estão as fontes aqui, ó, do coração? Os pensamentos, como estão? O que tem falado? Como tem se posicionado diante das circunstâncias que aparecem? Tudo isso é um preparo da noiva de Cristo, que aguarda pelo noivo nessa metáfora que é feita aí para Jesus vindo buscar a sua igreja, aqueles que se fazem escolhidos, porque ele fala assim que muitos serão chamados, poucos escolhidos, mas quem ama Jesus obedece os seus mandamentos. E a gente tem que ser fiel até o fim. Se cair, levanta, retoma o caminho.
Aqui a gente vai ficando então aqui nesse texto, né? A gente vai ficar aqui falando sobre renúncia. Eu fecharia essa palavra, essa mensagem de hoje que eu deixei aqui, eu vou fechar com uma palavra chamada renúncia. Né? Quando vier o mais, mas fizeram isso comigo e agora eu ainda tenho que fazer isso pela pessoa para ajudar? Renúncia. Mas a pessoa não merece, olha aí, não, tá fazendo, eu tô fazendo tudo, a pessoa tá com o nariz em pé, tá soberbo. Não julgue. Renúncia. Caminhe 2 milhas. Tá pedindo para caminhar 1 milha, caminha 2. Renúncia. Renuncia. O Senhor Jesus ensina a ser manso e humilde de coração. Renuncia. Isso não é para aplicar com abusadores. Esse aí você tem que correr, sair de perto. Isso não é para praticar com pessoas violentas que batem, que machucam, agressão física. Não, isso não é para fazer renúncia com essas pessoas, não. Não é para praticar com pessoas que estão, por exemplo, sendo lesadas por bancos e, enfim, alguma pessoa que está sendo roubada, ou seja lá o termo que for para usar, né, que melhor caiba aí. Não é para ser passivo diante da violência, não. Porque diante da violência, a pessoa tem que buscar ajuda. Ela tem que primeiro se afastar. Se for preciso, ela precisa se proteger de alguma maneira que puder. Então, não estamos falando disso aqui, de renunciar, de ser humilde, de andar a 2ª milha com esses tipos de pessoas. Pessoas em caso de narcisismo extremo que dá para afastar, que não precisa conviver. Não é disso que a gente está tratando. A gente está falando de pessoas que são nossas pessoas queridas, pessoas da família, pessoas que a gente entende que é para a gente continuar convivendo. Às vezes no nosso trabalho, não vai abandonar o trabalho, que é o ganha-pão, porque está se debatendo, está fazendo questão de tudo. É nesse contexto. Então a gente tem que aprender a aplicar a palavra dentro de cada circunstância, porque, por exemplo, já tem outros textos que vão dizer, por exemplo, nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele vai mandar tomar cuidado com certos tipos de pessoa. E nós não temos que ficar apoiando, nem convivendo, ficando perto, não. Então tem que saber adequar. A Bíblia tem que ser harmonizada. Não é pegar um versículo aqui, um texto isolado e aplicar, generalizar para tudo, não. Então é saber aplicar essa palavra onde ela deve ser aplicada e não generalizar para todos os contextos. Então fecharia aqui essa mensagem de hoje com a palavra renúncia. Em muitos casos na nossa vida, é imprescindível abrir mão de certas coisas, renunciar, que é melhor para nós e para muitos outros que estão interligados a nós. Que Jesus nos abençoe.